Hello, salutations everybody! E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Thales falando, estamos aqui no canal dedicado ao ensino do inglês e vamos falar de gramática hoje, continuar nossa jornada pelos phrasal verbs, que é a combinação de verbos e preposições. Temos muitos conteúdos vindo, tá? E este é um vídeo dando continuidade àquela série de phrasal verbs ou verbos frasais. Alright? Let's get started. Vamos começar? Longas. Eu separei aqui diversas frases para gente, frases de gramáticas, para a gente poder analisar, né? Então, assim, a gente vai fazer uma análise bem abrangente do vocabulário, mas com foco nos phrasal verbs. Né? Temos alguns exemplos aqui de frases e nós vamos analisar. Alright? Shall I leave the lights on or turn them off? Então aqui nós temos uma pergunta com shall. Shall, gente, é um verbo muito peculiar, né? Ele geralmente tem o mesmo significado de will, tá? E ele é usado geralmente para as pessoas do discurso I, né? Para os pronomes sujeito, né? Subject pronouns. I e we, que é basicamente a primeira pessoa, né? Então, quando eu faço uma pergunta assim, dessa forma, é como se fosse, eu devo deixar as luzes ligadas ou desligá-las, né? Esse shall, ele tem uma ideia de futuro, mas aqui nesse caso, é como se eu estivesse pedindo uma permissão ou pedindo uma opinião, né? Então, quando eu falo assim, shall I leave the lights on? Então, aqui nós temos aqui uma primeira parte da frase falando, eu devo, é como se fosse assim, né? Shall I, como shall é um verbo modal, ele pode fazer pergunta sozinho, sem a utilização de um verbo auxiliar. Então, você coloca o verbo shall no início da frase. Shall sozinho não tem significado, tá, gente? Então, ele só faz sentido junto com outras palavras, né? Da mesma forma que o will, nesse caso, que é o verbo que leva o verbo principal para o futuro. Então, shall I leave the lights on? Então, eu devo deixar, leave é o verbo deixar, as luzes, the lights. Temos aqui o artigo definido the, que é o, a, os e as. Lights, luzes. On, né? Porque quando eu falo leave something on, deixar alguma coisa ligada, né? Então, nós temos aqui o verbo frasal on, leave on, deixar ligado, né? Deixar aceso, deixar as luzes acesas ou deixar as luzes ligadas. Or, ou, aqui temos uma outra parte. Eu devo fazer isso ou uma outra coisa. No caso, turn them off. Ou devo desligar a luz, né? Desligá-las. Temos aqui o phrasal verb turn off, que é desligar, tá, gente? Então, observe, aqui eu tenho leave on, deixar ligado. Eu poderia dizer turn on, mas no caso é diferente porque é deixar ligado, ou seja, as luzes já estão acesas e eu estou perguntando se eu devo deixar as luzes ligadas. As luzes estão acesas, fala, shall I leave the lights on or turn them off? Ou desligá-las. Uma propriedade dos phrasal verbs, né? Não é todo phrasal verb que tem essa possibilidade, mas aqui acontece. Nós temos o verbo, temos o objeto, no caso aqui, the lights, e no outro caso aqui, do outro verbo, o them, temos aqui, ó, the lights e them. Esses objetos estão entre o verbo e a preposição. Entre o verbo leave e o verbo on, eu tenho the lights. Né? Leave the lights on. Né? Nesse caso,
eu não poderia falar live on the lights. Eu confesso a você que fica estranho. Eu acho que eu acredito estar incorreto, tá? Você fazer essa inversão com esse verbo. E aqui é uma situação mais peculiar ainda, porque eu uso um pronome objeto, an object pronoun, e esses pronomes objetos, eles vêm geralmente após verbos, né? Então, esse them, ele está substituindo the lights. Para eu não ter que repetir the lights, eu coloco them, que é o pronome objeto correspondente ao subject pronoun, ao pronome sujeito they, tá? Ele é correspondente ao they. Alright? Daqui, né, dentro daquela vertente, quem sabe faz ao vivo, não estava planejado, mas eu vou verificar aqui só uma coisa para complementar para vocês, tá? Para complementar. Lembra que eu falei para vocês que o verbo shall, ele é usado em primeira pessoa? Então, nós temos exatamente isso aqui, ó. Shall. In the first person, na primeira pessoa, expressing the future tense, expressando o futuro, o tempo futuro. Então, ele é correspondente ao verbo will, mas ele não é usado para outras pessoas no discurso. Eu não posso usar shall com they, não posso usar shall para he, she ou it. É para I e para we, né? Eu, né? E we, nós. Ou seja, a primeira pessoa, tanto do singular quanto do plural, né? E aqui, ó, ele diz, né, nesse site Lexical, que ele diz o seguinte: the traditional rule is that shall is used with first person pronouns. Então, a regra tradicional é que shall é usado com pronomes de primeira pessoa, I e we, to form the future tense, para formar o tempo futuro. Então, é esse o significado que deve ser dado, tá? Então, vamos retornar aqui. Eu sempre deixo a internet ligada, né, uma janelinha do Google, para a gente poder ver, né, porque pode surgir eu posso ter um insight, né, uma ideia, um lampejo e falar, eu vou procurar aqui esse termo para mostrar para as pessoas mais exemplos, tá? Então, primeiro exemplo a gente já foi. The second one. Aqui também nós temos a contraposição das preposições on e off, né? Da mesma forma que no primeiro exemplo, todo aparelho eletrônico, né? Desde quando eu era criancinha, que você tem aquele switch, né? Ou seja, você tem aquela coisinha que muda para ligar e para desligar. Quando ele está no on, significa que ele está ligado. Quando ele está no off, significa que está desligado. Então, vamos lá. Is the heating on? Estou fazendo uma pergunta com o verbo to be, certo? O verbo to be, ele faz pergunta sozinho, ele nega sozinho, ou seja, não demanda verbos auxiliares, e ele tem o significado ser e estar, ok? Então, quando eu falo is the heating on, qual é a tradução? O aquecedor está ligado? Então, heat é o verbo aquecer, tá? Ou calor também, né? Heat, você pode falar calor. Heating está com ing, certo? Ele é um substantivo aqui, que é aquecedor, tá? Eu lembrei aqui de uma outra palavra, né? De uso figurado. Quando eu falo assim, they are having a heated argument. Eles estão tendo uma discussão acalorada. Aqui tá assim, mas não tá errado não, tá, gente? Heated argument, uma discussão acalorada. Então, aqui é um adjetivo, termina com ed, mas não é um verbo, tá, gente?
Da mesma forma que termina com ing, mas não é um verbo no tempo contínuo. Aqui é um substantivo, aquecedor. E eu estou me referindo a um aquecedor específico, porque eu estou usando o artigo definido the, que, o, a, os e as. Então, is the heating on? O aquecedor, ou o aquecimento, né? No caso, o aquecedor, está ligado? Aí eu respondo, no. I switched it off. I switched it off. Eu desliguei o aquecedor. Então, temos o verbo switch, que é mudar, né? Uma coisa para outra, só que eu tenho o phrasal verb switch off, que significa desligar. E ele está no passado simples, ele termina com ed, ele é um verbo regular. Verbos regulares têm passado simples e participo passado, formados pelo acréscimo do sufixo ed. E da mesma forma que no exemplo anterior, eu estou usando aqui uma preposição, um pronome. Eu estou usando aqui um pronome objeto. Por que é um pronome objeto? Porque é um pronome que funciona como objeto. Ele vem após verbos e preposições. Eu uso esse pronome objeto para substituir o termo the heating. Então, eu poderia falar, no, I switched the heating off. Não, eu desliguei o aquecedor. Ou então, no, I switched it off. I switched it off. Switched it off. Switched it off. Às vezes é difícil falar tudo junto. I switched it off. Então é isso, tá? Isso aqui é um pronome objeto. Por que aqui é it e aqui nesse primeiro exemplo que a gente viu é them? Porque the lights é plural, certo? Então ele corresponde ao pronome sujeito they, que é eles ou elas. No caso aqui as luzes, tá no plural. E aqui tá no singular, the heating, o sistema de aquecimento ou o aquecedor, tá? All right, the next one. After a long delay, the plane finally took off. Esse é o terror de quem viaja, né? Essa palavrinha aqui, atraso, né? After a long delay, após uma longa pausa, tá? Pode ser pausa, pode ser um longo atraso. No caso aqui, atraso, né? Após. After é após, depois ou após. Então, after, após, um ou uma, né? No caso aqui é um artigo indefinido. Eu uso a antes de sons consonantais. Então, along, um longo atraso, delay. The plane finally took off. Ou seja, o avião finalmente, finally, que nós temos um advérbio, formado pelo final mais ly. Então, esse ly, ele acaba correspondendo ao sufixo mente. Então, finally, took off. O que é took off? Took off é passado, para início de conversa, took off é o phrasal verb, certo? Combinando o verbo took com a preposição of. Ele é passado do verbo take, tá? Eu tenho o verbo take, eu tenho took e tenho taken. Take, took, taken. Passado simples ou infinitivo, aliás, passado simples. Presente simples, peraí, deixa eu pular isso aqui. Presente simples, present simple ou infinitivo. Passado simples, past simple, e past participle, que é o particípio passado. É um verbo irregular porque o passado dele é irregular. Ele não termina com ed. Aqui, nesse segundo exemplo aqui, nós temos um verbo regular. Verbos regulares, tanto passado quanto particípio passado, se dão com acréscimo de ed. Aqui não, tá? Aqui é uma estrutura diferente. Então, após um longo atraso, o avião finalmente decolou, tá? Então, take off é decolar. The next example. Próximo exemplo.
Ellen was going away. Então, Ellen estava... O que é esse was? É passado do verbo to be, tá? Verbo to be no passado pode ser was ou were, tá? Was ou were. Tem essas duas possibilidades. Para he, she ou it, e ainda para o sujeito I, eu uso was. Para as demais pessoas do discurso, eu uso were. Então, Ellen was, ou seja, she was. Eu poderia substituir aqui pelo pronome sujeito she, tá? She was going away. Ela estava indo embora. Ou então, né? Ellen estava indo embora. Que tempo verbal é esse? É o passado contínuo, que é formado pelo verbo to be, mais o verbo principal no tempo contínuo, no gerúndio. Então, ele está com ing, tá? Esse ing aqui, ele corresponde ao nosso sufixo em português NDO, que é gerúndio, né? Estava indo embora. We went to the station with her to see her off. Então, nós fomos à estação, né? Então, esse went aqui é um passado irregular do verbo go, tá? Go. Passado simples, went. Participio passado, gone. Go, went, gone. Então, passado simples, went. Nós fomos, é o verbo ir, né? Nós fomos à estação, to the station, que a preposição to, ele indica o destino, né? Fomos para onde? Para a estação. With her, com ela. Então, with aqui, preposição com, né? Com ela, para vê-la ir embora. Então, esse see off significa ver a pessoa ir embora, né? Ver, vê-la sair embora. Então, esse off aqui tem o sentido de ir embora, né? Deixar, né? O lugar que ela está para um lugar mais distante de quem está falando. Ok? So, Helen was going away. We went to the station with her to see her off. Então, Helen estava indo embora e nós fomos à estação com ela para vê-la ir embora. Né? Então, esse her aqui... Observe que eu tenho her aqui e aqui, certo? No primeiro her, we went to the station with her. Lembra que eu falei que o pronome objeto ele pode vir após preposições? Então, esse her aqui é o correspondente ao she, que é o pronome sujeito. Então, aqui é o pronome sujeito e nos dois casos aqui temos pronomes objeto. Aqui, no see her off, eu tenho her entre o verbo e a preposição. E nesse caso eu não poderia também colocar o her depois. Eu não poderia falar to see off her. Não, estaria incorreto. To see off Helen também estaria incorreto, tá? The next one. Anna got on her bike and rode off. Temos aqui dois verbos irregulares. Got. Aqui, got on é um verbo frasal, né? Combinação do verbo get com uma preposição on. Por que é get? Get, got, gotten. Presente, passado, particípio passado. Tá? Então, Anna got on her bike. Então, Anna montou na sua bicicleta, né? Got on her bike, ou seja, ela montou na bicicleta, como a gente fala em português, né? Ela subiu na bicicleta. Got on her bike. Ela montou na bicicleta dela, né? Porque a bicicleta é de quem?
de Ana. Esse her aqui é um pronome objeto? Igual esse pronome her aqui? Não. Aqui é um pronome objeto porque vem como objeto do verbo see. Neste caso, her é um pronome adjetivo que está acompanhando a palavra bike, tá? Então, her bike, bicicleta dela. And rode off. E foi embora com a bicicleta, né? Porque ride significa montar, né? Ride. Temos o verbo ride, rode, ridden, né? Que é o verbo montar. Ride, to ride off significa montou e foi embora, ok? E pedalou embora. Porque ride significa montar, nesse sentido mesmo, né? Ride a car, dirigir um carro. Ride a car. I don't know how to ride a car. Eu não sei dirigir um carro. Então, quando eu falo rode off, é o passado do verbo ride, e eu complementando pela preposição off, tem o sentido de embora, né? Ir embora. Então, rode off, ir embora, né? Montou a bicicleta e foi embora. Anna montou na sua bicicleta, ou subiu na bicicleta e foi embora com a bicicleta. Anna got on her bike and rode off, right? Tomorrow I'm off to Paris. Amanhã, tomorrow, eu estarei. Esse off aqui quer dizer fora, ou seja, I'm off to Paris, ou seja, eu estarei indo para Paris, né? I'm off to Paris quer dizer que a pessoa está saindo em direção a, né? Então, tomorrow I'm off to Paris. Amanhã eu estou indo a Paris, tá bom? Probabilidade de eu ir para Paris é 0. Não tenho interesse de ir para a Europa, não. I'm off on holiday. Aqui temos um outro exemplo com off, tá? O que é holiday? On holiday. De férias. Então, quando eu falo I'm off on holiday, quer dizer, eu estou viajando de férias. I'm off on holiday. Eu estou fora de férias, né? Alguém liga te procurando, achando que você está trabalhando, e você diz, oh, I'm sorry, I'm off on holiday. Eu estou fora de férias. Né? On holiday. De férias, tá? Alguns casos a gente usa preposições específicas, tá? É interessante observar isso. Em inglês tem essas coisas. Aqui eu uso a preposição to porque é em direção a, né? É como se fosse o destino. Destination. I'm off to Paris, ou seja, eu estou indo, né, para Paris. Indo a Paris. Bom, mais um exemplo com off. Mark left home at the age of 18 and went off to Canada. Primeiro, temos o verbo irregular left, tá? Aqui, verbo irregular. Temos o verbo leave, que é deixar, sair, né? O passado é left. E o particípio também é left. Uma curiosidade, leaf é folha. Folha de galho de árvore. Leaves, folhas. Pode ser também como substantivo. E left pode ser esquerda, né? Left, esquerda, right, direita. Mas nesse caso aqui é o verbo deixar, tá? Leave, left, left. É um verbo irregular. Então, Mark saiu de casa, tá? Ele deixou a casa, ou seja, ele não mora mais em casa. He left home, ele saiu de casa. Home, a gente usa como quando é a casa, por exemplo, a minha casa. I'm going home, eu estou indo para casa. Então, home, a casa da pessoa, né? Então, Mark left home, ou seja, ele saiu da casa dele. Não, entenderam? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem a palavra house, que é casa também. E temos, né, essa questão de home house. Então, quando eu falo Mark left house, não. Eu quero dizer que ele saiu da casa dele, né? Onde ele morava. Mark left home. Mark
saiu de casa. Na idade de 18, at the age of 18. Então, nós temos aqui at the age significa na idade. Que age é idade, né? At the age of, de 18, né? 18 é 18. E went off to Canada. Went off. Went é passado do verbo go. Lembra? Eu já falei do verbo go hoje? Nem lembro, gente. Minha memória RAM tá ruim. Go, went, gone. Presente, passado simples, particípio passado, certo? Então, temos dois verbos frasais. Um é o verbo left, que aqui, aliás, não é verbo frasal não, aqui não é verbo frasal, desculpa. Aqui é um verbo normal, tá? Por que não é verbo frasal? Porque não é combinação verbo-preposição. Aqui, ó, Mark left home não é verbo frasal. Nós temos dois verbos irregulares, certo? Left e went. Aqui embaixo nós temos um phrasal verb, que é a combinação do verbo go com a preposição off. Então, quando eu falo went off to Canada, quer dizer que ele foi embora para o Canadá. Mark left home at the age of 18 and went off to Canada. Então, Mark saiu de casa na idade de 18 anos, com 18 anos, e foi embora para o Canadá. Tá bom? Então é isso. Hoje poderia até ver mais exemplos, mas o vídeo já está relativamente longo. Eu não gosto de fazer vídeos muito longos de gramática. Bom, é isso. Eu queria só deixar um recadinho, né? Esse canal tem mais de 750 vídeos. Depois eu tenho até que contar quantos vídeos eu tenho, porque eu já perdi a noção. Mas estamos rumo aos 800 vídeos. Iniciei esse canal em 2020, no início da pandemia, e tô gravando até hoje. Diversão, tá, gente? Então, assim, não sei o que, papapá. Esse é um canal gratuito, conteúdo 100% gratuito, não é venda de curso, é conteúdo genuinamente gratuito. Tem um curso completo de gramática disponível aqui no canal, tanto gramática básica quanto intermediário avançado. Todos os conteúdos do nível básico têm explicações em português, como eu estou fazendo aqui, nesse vídeo de leitura comentada. Intermediate Advanced Videos, vídeos de intermediário avançado, são inteiramente em inglês, então você vai achar esse tipo de conteúdo aqui. É só você navegar nas playlists que você vai ver se o vídeo... a playlist, ela diz se os conteúdos são 100% em inglês ou não. E o título do vídeo, se tiver palavra em português no título, é porque o vídeo é de nível básico ou contém explicações em português, alright? Gramática, vocabulário, inglês para negócios, inglês para concursos, exercícios, leitura comentada. Então, muito conteúdo referente a vocabulário e gramática. E o que mais? Gravo vídeo semanalmente. So don't forget to subscribe. Não se esqueça de assinar o canal. Give a huge thumbs up if you enjoy the content from my videos. Dê um joinha. E ative o sininho da notificação, tá bom? See you next time. Até a próxima.